Na aula de hoje, iremos falar sobre a função e. A função e é uma das funções mais utilizadas. Ela tem um teste lógico e nesse teste lógico, se for atendido, ela vai colocar verdadeiro. Se não for atendido, ela irá colocar falso. O teste da função e vai escrever verdadeiro ou vai escrever falso. Mas a função e ela é bastante interessante, que eu não posso colocar apenas um critério, um teste, uma condição. Eu posso colocar inúmeras condições em apenas uma função. No caso, a função e. Aqui temos a nossa planilha. E essa planilha, ela já vem com filtros e também ela já vem com algumas certas edições, e nessa planilha nós podemos aqui inserir em página, você vai em estilos, formatar a tabela como vai vir alguns modelos, por exemplo, se você quiser um modelo um pouco mais claro, médio, escuro, você escolhe aqui ao seu critério. Então, geralmente seleciona a planilha que você deseja formatar como tabela. Você clica aqui em formatar como tabela, que está em página inicial, estilos, formatar como tabela. Aqui no caso tem diversos estilos. Vamos utilizar aqui no nosso caso uma cor um pouco mais escura. Nessa formatar tabela como tabela, ela vai vir com filtros. Aqui no caso, o que está selecionado quer dizer, é o que está à amostra. Se eu quiser filtrar, eu venho, clico aqui em selecionar tudo. Isso quer dizer que como eu cliquei em selecionar tudo, já estava tudo selecionado, não apareceu mais nada selecionado. Então, eu vou selecionar aqui com a setinha o Arthur e o Bruno. Clico OK, foi filtrado. Observe que tinha informações ao lado da tabela. Que essas informações também foram filtradas, porque o filtro ele vai filtrar a linha por completo. Venho aqui, essa parte superior aqui em eleitores, clico em filtros, selecionar tudo, novamente OK. As informações que estavam ao lado da tabela apareceram, porque o filtro vai filtrar a linha por completo. Tem que ter muito cuidado trabalhando com filtros. Se você colocar tabelas ao lado, você acaba perdendo informações. Quando trabalhar com tabelas, formatado como tabela, que já vem com filtros e outras utilidades, você separa, é bom que você separe por abas essas tabelas, ok? Porque senão acaba perdendo informações e isso pode gerar possíveis erros. Aqui no caso, se eu colocar uma fórmula nessa célula, as demais células serão preenchidas automaticamente. Se eu colocar uma informação ao lado, mesmo que não seja uma região na qual eu selecionei, colocar aqui só um valor 10, automaticamente vai aparecer uma coluna e vai ser filtrado toda a região da tabela que fique ao lado. Vou apertar Ctrl Z para voltar essa utilidade. E você tem mais uma coluna automaticamente. Então, vamos inserir a fórmula, no caso, a função e. Igualdade, toda vez que eu vou colocar uma fórmula, igualdade, função e, abre parênteses, vai vir lógica 1, lógica 2. Vou fazer o teste lógico. Se atender o teste lógico, vai aparecer verdadeiro. Se não atender o teste lógico, vai aparecer falso. Então, e qual será o nosso teste lógico? Aqui a planilha, onde temos eleitores, a idade, vota. Quem pode votar? Pessoas, brasileiros de 16 anos ou mais. Então, vou selecionar, clicar na célula onde tem a idade, vou colocar o símbolo maior, lembrando que a abertura sempre vai ficar para maior. Maior ou igual a 16. Fecho parênteses. Eu quero dizer que quando abro e fecho parênteses, quer dizer que eu encerrei a função e. Então, vou selecionar a
célula da idade, vou colocar igual, maior ou igual a 16 anos, pode botar, fecho parênteses, encerrei a função, aperto Enter, automaticamente já foi preenchido toda a minha tabela. Se você observar, tem que ser igual a 16 anos. Como o Arthur é menor que 16 anos, apareceu falso. Outro, Rafael, menor que 16 anos, falso. Os demais, que são 16 anos ou mais, apareceram verdadeiro. Fórmula E só vai aparecer verdadeiro ou falso. Outra utilidade interessante no Excel, se você for vir aqui da coluna A, uma coluna anterior, você vai clicar aqui na coluna anterior da A, onde tem essa seta, ele seleciona toda a tabela. Selecionando toda a tabela, caso eu queira aumentar minha fonte, foi aumentada a fonte, ou diminuir a fonte, vai aparecer, vai editar toda a nossa planilha, toda a região selecionada do Excel. No caso aqui eu vou colocar 14. Mesmo assim, se eu quisesse alterar a letra, colocar black, já também, mas vou colocar Arial comum e deixar 14. Automaticamente eu formatei tudo. Lembrando, tem a coluna A, uma coluna anterior da A, tem essa seta, você clica, selecionou toda a região. É muito bom você também utilizar Ctrl+C, Ctrl+V, quando você deseja copiar uma planilha para outra aba, selecionando todo a área do Excel, através desse módulo. Então, na nossa segunda parte, a função E, como está falando, ela vai ter mais de um raciocínio lógico, são inúmeros. Então, aqui, eu tenho dois testes. Eu quero que seja acima de 20 anos e seja do sexo feminino. Então, aqui é um candidato, temos candidatos, vou colocar igualdade, vou colocar a função E, abre parênteses, observe, lógico 1, lógico 2. Então, vou colocar qual o primeiro critério? Acima de 20 anos. Seleciono a idade, maior, sempre a abertura, vai ficar para maior, igual a 20 anos. Para ir para a próxima etapa da fórmula, eu tenho que colocar ponto e vírgula. E qual é a próxima etapa da fórmula? Só são testes lógicos. Acima de 20 anos, e a próxima etapa da fórmula vai ser tem que ser do sexo feminino. Então, eu vou clicar onde tem a região do sexo, coluna sexo, vai vir aqui no caso M, dizendo que é masculino. Se eu quero igual ao feminino, vou colocar igualdade, quando vou escrever em uma função, aspa dupla, vou colocar F, sexo feminino, fecho aspa dupla, que eu encerrei a escrita, vou encerrar o parênteses, aperto Enter. Automaticamente já foi alterado a planilha porque está em formatar como tabela. E o que acontece? No nosso caso só vai ter o verdadeiro porque a Rafaela tem 22 anos e sexo feminino. Se eu alterasse, por exemplo, aqui, eu vou ter a Fernanda 16, se eu colocar 21 anos, automaticamente vai aparecer verdadeiro porque já está com todas as funções já com a tabela. Eu não preciso mais dar o duplo clique nessa região para selecionar a tabela completa ou fazer manualmente, selecionar arrastando o região. Automaticamente a tabela vai ser preenchida com a minha função E. Essa função E é muito utilizada, principalmente junto com a função SI. E o objetivo da nossa aula já foi esclarecido. Espero ter tido bom proveito e até a próxima aula, pessoal.